Bem, pessoal, então vamos concluir logo essa parte teórica, andar rapidinho para pegar logo a parte que realmente interessa, a parte de exercícios, tá bom? Então pronto, fechamos aqui, ó, 5,6 metros cúbicos. Na realidade, você tem 5.600.000 centímetros cúbicos. E eu também fiz o exemplo para transformar em litros. Então, 5,6 metros cúbicos, como 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, 5,6 vezes 1.000, chegamos então a 5.600 litros. Beleza. Agora, observe, eu vou transformar, deixa eu contar aqui, 830 milhões de metros cúbicos em decâmetros cúbicos, tudo em cúbicos. E ele quer também em hectômetros cúbicos e em quilômetros cúbicos, tá bom? Vamos lá. Se você está saindo de metros cúbicos para decâmetros cúbicos, a transformação daqui para cá, ó, transformação agora é esse aqui, ó, I DAM ao cubo. Daqui para cá, o normal é você dividir por 100. Como está o cubo, você vai dividir por 1.000. Então, dividindo por 1.000, é só você tirar 3 zeros, ó. A vírgula que está aqui no final, ela salta 3 casas. 1, 2, 3. Então, vamos ficar com 830.000 decâmetros cúbicos. Pronto. Acabou. Você tira 3 zeros e mata a questão rapidinho. Vou apagar para não confundir você. Pronto, já fez direto. A multiplicação, para você entender, e a divisão é só deslocar a vírgula para a esquerda, eliminando os zeros. Agora vamos fazer a transformação de metros cúbicos para hectômetros cúbicos. Então, tá aqui o nosso amigo. Pronto. Vamos que vamos. Agora, vai saltar dividindo por 1.000 novamente. Ou seja, saindo de metros cúbicos para hectômetros cúbicos, você tem o quê? Que deslocar 6 zeros. São 6 casas para a esquerda. Então, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 830 hectômetros cúbicos. Ok? E, apagando, transformando de metros cúbicos para quilômetros cúbicos. O mesmo raciocínio. Vou pular para cá. Esse rapaz daqui para cá, dividido por 1.000. Pronto. Quilômetro. Pronto. Tá aqui. São quantas casas agora? 3, 6, 9. 9 casas para a esquerda, porque é divisão. Contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar na frente do 8. Então, 0,83 quilômetros cúbicos, tá bom? Exatamente o resultado que nós encontramos. Apaga, para não confundir. Pronto. Fizemos aqui alguns exemplos, a transformação passo a passo, para você entender realmente como funciona. Para cada unidade de medida que mudamos para a esquerda, a vírgula anda uma casa para a esquerda. E para cada unidade que mudamos para a direita, a vírgula anda uma casa para a direita. Mas, quando for ao quadrado, anda
de 2 em 2 casas. E quando for ao cubo, anda de 3 em 3 casas. Perfeito. Bem, aqui, deixa eu tirar aqui. Unidades de uso permitido com as do Sistema Internacional. Tempo, você pode usar minuto, hora ou dia. Nós usamos, normalmente, letra minúscula para representar, tá certo? Minuto, hora e dias. E claro que, lembrando que 1 minuto são 60 segundos, 1 hora são 60 minutos, portanto 3.600 segundos, 1 dia são 24 horas ou 86.400 segundos. Volume, o litro, Lzinho minúsculo ou maiúsculo. 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico, já tinha falado isso aqui para vocês, ou 10 a menos 3 metros cúbicos. Massa, tonelada, 1 tonelada, são 1.000 quilos, 10 a terceira, 1.000 quilos. Beleza. Próximo slide. Leitura das medidas de comprimento. Podemos efetuar a leitura, pessoal, correta das medidas de comprimento com auxílio de um quadrado chamado quadrado de unidades. Certo? Quadrado ou quadro de unidades. Ok? Vamos lá. O que você tem aqui, 16,072 metros, não é isso? Pronto. Podemos montar essa leitura sem nenhum problema. O que é que você faz? Você monta a grade. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Coloca a estrutura dentro dessa grade, dentro do quadrado, que é exatamente o quadrado de unidades, tá bom? Você tem aqui, 16,072. Observe que eu tenho 16 ponto, parou aonde? Em metros. Então, 16 metros. 16 metros. E onde foi que você colocou o 072? Onde foi que ele parou? Ele parou, em milímetros, ou seja, então, 72 milímetros. Após ter colocado os respectivos valores dentro das unidades equivalentes, leia-se a parte inteira, acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo, e a parte decimal com a unidade de medida do seu último algarismo. Então, se o 16 parou em metros, automaticamente são 16 metros. E quando coloca 0,72, o 2 parou aonde? Em milímetros. Então, você tem a leitura correta como 16 metros e 72 milímetros. Beleza. Veja outros exemplos de leitura. 8,05 quilômetros. Vamos ter 8 quilômetros e 5 decâmetros. Perfeito? Exatamente porque se você colocar, no quadro, deixa eu colocar aqui assim. Daqui a pouquinho eu coloco de volta. Pronto. 8,05 quilômetros. Então, se você voltar, 8,05. Pronto. São 8 quilômetros e 0,5 o quê? Decâmetros. Exatamente porque parou, aonde? Aqui em cima. Ok? 72,707 decâmetros. Leia-se assim: 72 decâmetros, que é a parte inteira, e 207 centímetros, que é exatamente onde ele vai parar. Se você colocar no quadro ou quadrado de unidades, você tem exatamente a leitura correta. 0,004 metros. Apenas 4
milímetros. Mesmo raciocínio. Como transformar unidade? Esse aqui eu já fiz, já. Pronto. Vou colocar aqui alguns exemplos de transformação, tá certo? Já fiz uma rápida abordagem no começo, no vídeo anterior. Agora, só mostrando mais alguns exemplos, já para encarar as questões de concurso, ok? Pronto. Aqui, vamos lá. Agora observe os exemplos de transformações. Transforme 17,475 hectômetros em metros, da esquerda para a direita. Então, prepara. Você está saindo desse ponto para esse ponto. Pula, multiplica por 10. Pula, multiplica por 10. Resumindo, você vai ter exatamente um produto, ou vai ter que andar duas casas para a direita, porque são dois zeros, 10 vezes 10, 100. Ó, para transformar de hectômetro em metro, observe que são duas casas à direita. Multiplicamos por 100, ou seja, 10 vezes 10. Então, é só andar a casa, duas casas para a direita. A vírgula, duas casas para a direita. Então, salta desse 7 para depois do segundo 7. Ficamos, portanto, com 1.747 metros e 50 centímetros. Tá bom? 1.747 metros e meio. Pronto. Exemplo 2. Transforme 2,462 decâmetros em centímetros. O salto agora é bem maior. Você vai pular daqui para cá. Então, 10, 10, 10. Então, já sabe. 10, 10, 10. Pronto. Para transformar decâmetro em centímetro, observe que são 3 casas à direita. Vamos multiplicar, então, por 1.000. 10 vezes 10 vezes 10. Então, a vírgula vai saltar 3 casas. Vai pular para cá, ó. 2.462 centímetros. Transforme 186,8 metros em decâmetro. Opa, agora você está saindo de metro para decâmetro. Daqui para cá, ó. Vai ter que dividir. Deslocar a vírgula para a esquerda. Pronto. Se o número que eu tenho é o número 186,8, ele vai pular para cá e vai ficar 18,68. Tá bom? 18,68 decâmetros. 864 metros em quilômetros. De metros para quilômetros. Vai ter que dividir 1, 2, 3. Então, tem que dividir por 10. Novamente, dividir por 10. E aqui, mais uma vez, dividir por 10. Pronto. Para transformar metro em quilômetro, observe que são 3 casas à esquerda. Ou seja, vamos dividir por 1.000. Então, você vai tirar a vírgula, que está aqui depois do 4, que ninguém está vendo. E pular 3 casas. 1, 2, 3. Ficamos com 0,864. Ou seja, 864 metros é o mesmo que 0,864 quilômetros. Ok? Vamos lá.
Vamos então agora encarar a nossa primeira questão e analisar exatamente como funciona, pessoal, essa parte dentro das provas de vários concursos, de várias organizadoras, para você ter uma noção ampla e real do que pode aparecer na sua prova. Vamos começar com a questão número 1. Considerando que um dia equivale a 24 horas e 1,8 dias equivale a... Bem, eu vou resolver essa questão, pessoal, de duas maneiras. Em cima dessas duas resoluções, você acaba visualizando aquela que você sente mais seguro, aquela que você acaba visualizando com mais, digamos assim, facilidade. Então, aquela que você consegue visualizar com mais segurança é aquela que você deve priorizar, e não o método do Thiago. Tente procurar sempre trabalhar com aquela estrutura que te dá uma segurança maior, um método mais seguro, ok? Então, vamos lá. 1,8 dias. Vou pegar logo aqui esse slide, copiar e colar. Pronto. Primeira solução. Pronto, primeira solução. A primeira solução que eu vou apresentar é a solução que muitos professores vão usar no dia a dia, que talvez seja a resolução até que você encontra com mais frequência nas apostilas e nos livros. Quando ele diz 1,8 dias, o que eu entendo? Eu entendo que 1,8 dias é exatamente o que eu quero descobrir o que significa. Pronto, tá aqui. Vamos começar. Esse 1,8, o que ele significa para você? Significa para você um dia completo e vou dar o destaque, e 0,8, vou colocar de vermelho, e 0,8 de um dia, certo? Pronto. Porém, presta atenção, logo, já vou colocando aqui o resultado, Se eu tenho 1,8 dias, eu já sei que eu tenho um dia completo. Pronto, guarda aí, ó, um dia completo. Só que foi o que eu fiz? Eu simplesmente quebrei. Ah, então tu vai sair quebrando, Thiago? Vou sair quebrando. Como? A parte inteira e a parte decimal. Sempre assim. A parte inteira eu já levo para o resultado. A parte decimal eu tenho que descer para o submúltiplo imediato. Por exemplo, 1,8 dias. Um dia completo e 0,8 de um dia. Só que esse 0,8 de um dia, na realidade, vai ser escrito assim, ó. 0,8 de um dia. Só que como o dia pode ser substituído por 24 horas, eu escrevo assim, ó. Pronto. Um dia e 0,8 de um dia. Esse 0,8 vem para cá, ó, e eu troco o dia por 24 horas. Então, observe, ó, que aonde você estava lendo o dia, você agora está lendo realmente dia, só que com 24 horas. Aí você multiplica. Essa é a única desvantagem, que você vai ter números chatos, números com vírgula, para você ter que multiplicar. Esse resultado vai te dar como resposta 19,2 de hora. O que significa dizer que, olhando para o número em questão, nós estamos vendo 19 horas completas. Pronto. Lembrando que a multiplicação vai ficar por sua conta, tá bom? Então, 0,8 vezes 24. Para quem não lembra ou quem tem dificuldade, é só pegar 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32 vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 19. Como o número é 0,8, ou seja, tem uma casa decimal, então lá embaixo se põe uma casa decimal. 19,2. Pronto. Até a divisão aqui eu já desenrolei com vocês. Ok. Aqui é a parte inteira, né? Já foi um dia completo,
e 19,2 de hora, ou seja, a parte inteira, 19 horas, eu para cá. E o que você vai fazer agora, Thiago? Se você me permite, ó, eu gostaria de quebrar, para você ver bem bacana, ó, 19 e 0,2 de hora. Traz esse 0,2 para cá. Quando você traz o 0,2, o 19 já foi para a resposta, a parte inteira. E o 0,2? 0,2 de uma hora. Eu vou tirar essa hora e vou colocar o quê? 60 minutos. Pronto. Entenda que eu não estou fazendo nada demais, só estou trocando essa unidade hora pela unidade de minutos. Só que eu tiro uma hora e substituo por 60 minutos. Daí, o que é que eu encontro? Multiplicando, 12 minutos. Pronto. Finalizando, um dia, 19 horas e 12 minutos. Pronto. Esse é o nosso resultado. Um dia, 19 horas e 12 minutos. Um dia, 19 horas e 12 minutos. Resposta correta, o item E. Ok? Chegamos então ao nosso resultado. Mas, professor, essa foi a nossa primeira resolução. Sim. Que resolução foi a que eu adotei aqui? Sempre transformando o número decimal em uma espécie de número misto, onde eu separo a parte inteira, que é a unidade real, e a parte decimal eu transformo no submúltiplo imediato. Saí de dia, coloquei 24 horas. Tirei 24 horas, então troquei a hora e coloquei 60 minutos. Se fosse necessário, tirar 1 minuto e colocar segundos, e assim sempre tentando quebrar no submúltiplo imediato. Beleza. Então, só recapitulando, 1,8 dias, então 1 dia e 0,8 de um dia. Joguei o 0,8 para cá, que é menor do que 1, vezes 24. Ficamos com 19,2. Então, 19 horas e 0,2 de uma hora. Então, 0,2 desceu e transformei em minutos. Multipliquei por 60 minutos, chegamos em 12 minutos. Então, um dia, 19 horas e 12 minutos. Qual a desvantagem desse método? Essa ferramenta é interessante? Sim. Mas a desvantagem? Desvantagem só uma. Qual? Que é uma baita de uma desvantagem. A operação ela não flui como você gostaria. Ela não vai andar com tranquilidade. Por quê? Porque que as etapas da resolução não são etapas tranquilas de serem apresentadas sem a quebra no raciocínio. Por quê? Porque como você está trabalhando com números com vírgula, o que acontece? A multiplicação ela sempre requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Então você vai montando e vai travando aos poucos para tentar entender e operar com as vírgulas, tá bom? Essa é a única desvantagem desse método de trabalhar multiplicando. A segunda solução, o segundo método, ele é um pouquinho diferente. Eu vou quebrar parte inteira e parte decimal. Antes de resolver, pelo segundo método, eu queria só pedir para você observar aqui um detalhe. Quando você tem, por exemplo, 23 dividido por 7, por exemplo. Você lembra como é que você transforma isso aqui em número misto? Pois eu vou lembrar agora. Esse 23 sobre 7 é, na realidade, o número 21 sobre 7. Lembrando que não tem nada a ver com a questão. Vou até colocar aqui como rascunho. Aqui, ó. Rascunho. Então, 23 sobre 7. Vamos ficar com 21 sobre 7 mais 2 sobre 7. Beleza? Pronto. Então, 21 sobre 7. 3 mais 2 sobre 7. Que você pode escrever como sendo 3
Aí bota a barrinha aqui no meio dele, ó, 2, 7, pronto. Então, 23 sobre 7, nessa divisão te dá 3 inteiros e 2 sétimos de um inteiro, ok? Então, veja como é que é feita a transformação, pessoal. Por que que você decidiu quebrar com 21 e não 20, 18, por exemplo? Pronto. Porque quando você vai escrever um número misto, você sempre faz a quebra, parte inteira e parte decimal. Para ter uma divisão, um número exato, um número inteiro, você deve usar o numerador como múltiplo do denominador. Se o denominador é 7 e o numerador é 23, essa divisão não vai dar exata, claro. Agora eu te pergunto, antes de chegar no 23, o número que você consegue dividir por 7? Perfeito, o 21. Então, por isso o 21 foi adotado. Então, nós quebramos 21 sobre 7, porque era a parte inteira, a parte decimal. Desculpa, a parte inteira, a parte que vai dar bonitinha, a parte de divisão exata. E o 2 sobre 7, que é exatamente o que sobra, ó, 2 sobre 7. Então, 21 sobre 7, mais 2 sobre 7. Então, 3 mais 2 sobre 7. Perfeito? Finalizamos, então, o nosso resultado, ok? Lembrando, mais uma vez, que... Só para deixar bem claro, você não inventar nada. Essa partezinha aqui, ó, foi só um bate-papo, porque eu vou usar esse raciocínio para explicar a segunda solução já no próximo vídeo, beleza? Então, olha direitinho a primeira solução e já prepara que eu estou chegando com a segunda, beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais!